Meus queridos, como é bom estarmos aqui novamente para refletirmos juntos o Evangelho deste domingo. Aliás, um domingo muito especial. É a solenidade do martírio de Pedro e Paulo, duas grandes colunas da igreja, dois apóstolos fundamentais no início do cristianismo. E nós vamos proclamar para vocês, primeiramente, o Evangelho, que depois comentaremos. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ali, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E esta é a palavra da salvação. E agora fiquemos com o comentário, a iluminação que nos oferece Alberto Maddi, biblista italiano. E o evangelho deste domingo, que é de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20, também são muito importantes para a história da igreja. E, aliás, qual é o contexto deste evangelho? Ora, Jesus advertiu seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, que era uma doutrina religiosa baseada no Deus da lei, do sacrifício, do mérito, do puro e do impuro. Jesus quer que eles entendam que Deus é um Pai que é somente amor. Para isso, ele os leva para o extremo norte do país, mesmo em terras pagãs, para Cesareia de Filipe, uma cidade que estava em construção, onde havia uma das 3 nascentes do Rio Jordão e, acima de tudo, onde havia um grande abismo, uma caverna, que se acreditava ser a entrada para o reino dos mortos. Neste lugar, justamente distante da influência dos fariseus, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E o evangelista contrasta o Filho do Homem, o homem que tem a condição divina, e os homens que não a têm. A resposta é decepcionante. E a resposta é uma consequência da confusão que os discípulos têm em mente e da pregação que os líderes religiosos fizeram. Na verdade, eles falam de todos os personagens do passado, os grandes reformadores. Alguns dizem que Jesus seja João Batista porque se pensava que os mártires ressuscitariam. Outros pensam ser Elias, o famoso profeta que viria antes do Messias. Outros Jeremias ou alguns dos profetas. Todas as respostas dizem respeito ao passado. Eles não compreenderam a novidade que é Jesus. São todos personagens que são reformadores das instituições, mas Jesus não veio para reformar as instituições, mas para eliminá-las. Sim, eliminá-las. O que se acreditava permitir, possibilitar a comunhão com Deus, para Jesus, ao contrário, é o que impede essa comunhão de se realizar. Então Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde por todos, afirmando: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Finalmente, um dos discípulos, Simão Pedro, entende que Jesus não é filho de Davi, mas filho de Deus. O filho de Davi é aquele que se assemelha ao famoso rei Davi, que impôs o reino tirando a vida de seus inimigos. O Filho de Deus é aquele que dará a vida até pelos seus inimigos. Portanto, Simão Pedro entende, mas veremos essa realidade por pouco tempo. Jesus
elogia Simão Pedro, chamando-o de bem-aventurado, feliz. É a bem-aventurança dos puros, daqueles que veem a Deus. E lhe diz: tu és Simão, filho de Jonas. Por que Jesus Cristo diz a Simão, filho de Jonas? Quem é Jonas? Jonas é o único profeta que fez exatamente o oposto do que Deus lhe ordenou. Deus o havia ordenado a pregar a conversão a Nínive e Jonas foi para outro lugar. Então, no final, ele se converte. Então, chamando Pedro de filho de Jonas, Jesus faz uma fotografia de Pedro para fazer as pessoas entenderem qual será seu itinerário. Sempre em oposição a Jesus, mas ele finalmente se converterá. E Jesus afirma que foi o Pai quem lhe revelou isso, que revelou essa verdade a Pedro. E aqui está um versículo muito difícil, mas não tanto pelo conteúdo, mas pelas traduções imperfeitas. Vejamos. O texto do Evangelho diz: eu te digo, tu és Pedro. Pedro é a tradução do termo grego Petros, que indica uma pedra, um tijolo, ou, em qualquer caso, algo adequado para uma construção. Petros. Prossegue Jesus dizendo: e sobre esta pedra, e aqui o evangelista usa o termo grego Petra, que não é o feminino de Petros, mas significa rocha. Então é uma outra palavra, um outro substantivo. Primeiro Jesus Cristo chama Pedro de Petros, que quer dizer uma pedrinha ou um tijolo. Depois ele diz que vai construir a sua igreja sobre esta Petra. E aqui, no caso, Petra já é uma outra palavra grega, significando rocha. É um pouco como na língua portuguesa. Se eu digo o porto e a porta, ora, porto não é o masculino de porta, nem porta é o masculino de porto. Porto é onde se atraca os navios, porta é aquilo que fecha os ambientes. São coisas totalmente diferentes, apesar de parecerem masculino e feminino uma da outra. Então Jesus Cristo diz: você é um tijolo, uma pedrinha, sobre esta pedra, sobre esta rocha que eu sou. Eu vou construir a minha igreja. Então Jesus já tinha falado desta rocha. É aquela onde o homem constrói a sua casa e quando vêm as enchentes, os ventos, essa casa permanece firme. A rocha é a fé em Jesus ou o próprio Jesus. Então é importante essa distinção entre Petros, que é o nome que Jesus dá a Pedro, e é a primeira vez que essa palavra é usada como um nome de pessoa, Petros, né, pedra, e a outra palavra, Petra, que significa rocha, sobre onde será construída a igreja. Então fica claro que a igreja será construída não sobre Pedro, mas sobre Jesus Cristo, sobre a fé em Jesus Cristo. Uma vez que finalmente um dos discípulos compreendeu que ele é o Filho de Deus, que comunica a vida, Jesus diz: eis que tu és o primeiro tijolo com o qual construirei e edificarei a minha igreja. A palavra grega eclesia significa assembleia dos convocados. Então a palavra igreja significa isso, é a assembleia dos convocados para se reunirem, para estarem juntos. Jesus continua a dizer: e as portas dos infernos não prevalecerão sobre ela. O lugar é importante. Dissemos que havia em Cesareia de Filipe uma famosa caverna que se acreditava ser a entrada para o reino dos mortos. Então Jesus faz um jogo. Já que ele está neste lugar, ele faz um jogo de palavras. Eis que as forças da morte nunca terão poder sobre uma comunidade fundada sobre o Deus vivo. A vida será sempre mais forte que a morte. Prossegue Jesus, dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. É útil lembrar que reino dos céus em Mateus não significa a vida após a morte, mas sim a sociedade alternativa que Jesus veio inaugurar. Essas chaves não são, portanto, como se transformaram no imaginário dos cristãos, algo que Pedro tivesse para abrir e fechar as coisas. Não.
Essas chaves não significam nada disso. Qual é o significado dessas chaves? Que Jesus diz entregar a Pedro e que, aliás, faz parte das imagens de São Pedro, segurando sempre as chaves, como essa que temos aqui do nosso lado, que é uma estátua que está sobre a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Aquele a quem eram entregues as chaves da cidade, naqueles tempos antigos, era o responsável pela saúde e o bem-estar das pessoas que moravam naquela cidade. Esse é o significado de ter as chaves. Pedro será o encarregado de cuidar da saúde, do bem-estar da comunidade, da igreja. Então Jesus usa uma expressão típica dos rabinos. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a linguagem rabínica, dos grandes mestres judaicos, usada para indicar ensino, interpretação da lei, declarando verdadeira ou não uma determinada doutrina. Esse é o poder de ligar e desligar. É o poder de bem interpretar a lei, o poder de ensinar corretamente. Ora, são os escribas que tinham as chaves da ciência. Portanto, Jesus garante que uma comunidade que está fundamentada sobre a fé no Deus vivo e, por conseguinte, coloca o objeto da criação, o bem-estar do homem em primeiro lugar, o ensino dessa comunidade é avalizado, é garantido pelo céu, ou seja, por Deus. E agora eu me permito uma reflexão minha, pessoal, a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. As palavras que Jesus dirigiu a Pedro devem ser tomadas como referentes a todos os apóstolos e não apenas a uma pessoa em particular. Essa percepção já se observou desde a Idade Média, uma vez que esse texto evangélico, que nós proclamamos acima e explicamos, era usado nas missas de ordenação de bispos durante todo o primeiro milênio cristão, o que demonstra a consciência de que Pedro foi o porta-voz do grupo apostólico. A resposta dele não é só pessoal, é do grupo dos apóstolos. Portanto, duas revelações claras podemos extrair do evangelho deste domingo. Primeira, a igreja tem consciência de ser apostólica, isto é, fundamenta-se sobre a fé transmitida pelos apóstolos de Jesus. Portanto, a igreja é hierárquica, uma vez que o episcopado provém do apostolado, ou seja, os bispos são os continuadores dos apóstolos. Segunda revelação que este texto do evangelho de hoje nos faz. A figura de Pedro se destaca no Novo Testamento. Por isso, é justo o argumento sobre o papel especial exercido pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro, que é o Papa. Isso não fundamenta, obviamente, o tipo atual de organização e gestão que a nossa igreja possui, fruto muito mais de fatores históricos pós-Novo Testamento, depois da igreja primitiva. Na igreja, vai bem a distinção que já fazia Papa São Gelásio I, que exerceu seu ministério papal de 492 a 496 da nossa era cristã. São Gelásio I, esse Papa, fazia uma distinção bem nítida entre autoridade, que corresponde aos pontífices, aos papas, e poder, que é próprio dos imperadores. Poder tem os imperadores, dizia São Gelásio I. Os papas têm autoridade, o que é diferente. Na igreja, todo poder deve ser serviço, como fica evidente nas palavras de Jesus. Abre aspas. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, como está no capítulo 20 de Mateus, versículo 26 a 28. Portanto, é sempre muito grande a tentação, no interior da igreja, de assumirmos muito mais uma atitude de poder do que de serviço. Por isso, é fundamental termos a resposta certa para a pergunta lançada por Jesus no Evangelho deste domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Se não tivermos uma ideia certa do tipo de Messias, do tipo de Salvador que Jesus é, podemos cair na tentação
de vários seguidores de Jesus que não conheceram quem ele era de verdade, como foi o caso do próprio Pedro, que na cena seguinte a esta que foi lida hoje, em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, converte-se em pedra de tropeço, em grego escândalo, de Jesus. Sim, Pedro se converte em pedra de tropeço de Jesus, ao querer desviar Jesus do caminho que deseja percorrer para salvar a humanidade. Portanto, é oportuno perguntar-nos: qual é a minha opinião sobre Jesus? Quem sou eu para Jesus? Pedro foi pedra em dois modos. Primeiro, ajudou na edificação da igreja. E, em segundo, desejava fazer Jesus tropeçar, desviar de seu caminho. Então, Pedro foi dois tipos de pedra no caminho de Jesus, de auxílio, como também de tropeço. Aqui vem a pergunta: que tipo de pedra sou eu para os outros? Que tipo de pedra sou eu para a minha igreja? Que tipo de pedra é a nossa comunidade? A partir de tudo isso, qual é a missão que temos? Então fica a vocês essa reflexão. E agora vamos concluir esse nosso momento de meditação com uma oração muito bonita, que passo a rezar com vocês agora, e o texto vai inclusive aparecer na vossa tela. Amo-te, ó meu Deus, nos teus dons, amo-te na minha nulidade, porque também nesta compreendo a tua infinita sabedoria. Amo-te nos acontecimentos múltiplos, variados e extraordinários, com os quais acompanhas a minha vida. Amo-te em tudo, seja no trabalho como na paz, porque não procuro, nem jamais procurei, as tuas consolações, mas a ti, Deus das consolações. Por isso jamais me gloriei, nem me agradei daquilo que me fizestes provar no teu divino amor somente pela graça gratuita. Nem me angustiei ou fiquei perturbada se lançada na aridez e carência. Esta oração é da Beata Teresa Skrilli, monja carmelita. Meus queridos, um abraço a todos, fiquem em paz com Deus e até a próxima semana.